Amigos da internet, hoje trago-vos aqui um vídeo que eventualmente já foi matéria de assunto aqui no canal, mas que regularmente sou questionado sobre qual é mais ou menos o roadmap para um full stack web developer na área do PHP. E aquilo que eu vou procurar aqui é sintetizar de uma forma muito genérica e global quais são os conjuntos de tecnologias que vocês devem dominar até conseguirem chegar ao patamar de um full stack web developer. Em primeiro lugar, é importante sublinhar aqui o que é um full stack web developer. Tradicionalmente existem, vamos dizer assim, dois tipos de programadores para a web, ou três tipos, vamos lá. Existe um front-end developer, a pessoa que habitualmente faz só a parte do aspecto visual, o HTML, o CSS e algum JavaScript. Existe o back-end developer, que é a pessoa que trabalha apenas com base de dados, com o PHP do lado do servidor e com essas tecnologias. E o full stack web developer é alguém que consegue criar o projeto desde a parte visível do front-end até ao back-end e vice-versa, e ali pelo meio, e com gestão de APIs. Então este é, eventualmente, o estatuto mais elevado da carreira de um programador, no caso concreto aqui do PHP, mas poderíamos estar a falar do JavaScript ou do ASP.NET, mas vamos falar aqui do PHP. Então quais são os requisitos necessários para que tu possas transformar num programador web de sucesso, no caso do PHP. Em primeiro lugar, eu vou aqui rodar o meu PDF. Tens que perceber como funciona a internet. É impossível começar o teu percurso sem perceberes como é que funciona a consulta de uma página de internet. E neste caso ela está aqui invertida, vamos ler aqui da direita para a esquerda. Tu tens que perceber como é que um browser faz um pedido a um servidor, o servidor vai comunicar com base de dados, mesmo que ainda não saibas como é que isso tudo se processa, a base de dados vai eventualmente devolver resultados ao servidor, o servidor vai preparar a resposta e vai enviar uma resposta. É fundamental entender isto, não faz qualquer sentido tentares perceber como programar com PHP se não perceberes como é que a internet funciona. Logo a seguir vem aquelas três tecnologias que são incontornáveis. É obrigatório saberes HTML5, o suficiente de CSS3 para, por exemplo, usares um CSS3 básico ou até uma biblioteca, como é o caso do Bootstrap ou Tailwind CSS, para te ajudar a organizar o layout, e o mínimo de JavaScript para poderes criar ali operações relacionadas com o DOM e também com requests de Ajax, que é muito importante porque podes criar alguma interatividade mais user-friendly nas tuas páginas. Bom, depois disto, é importante que tu escolhas, no meio deste processo, o editor de código que te vai ajudar a desenvolver o teu trabalho. E a escolha do editor de código está muito relacionada com a tua produtividade. Tu vais escolher um editor de código onde vais desenvolver os teus projetos, que vai ser a tua ferramenta de trabalho. É onde tu vais escrever o teu código. Obviamente que, na minha opinião pessoal, neste momento existem dois grandes editores de código para o PHP. É o Visual Studio Code, versão gratuita de um editor de código, e o PHP Storm, que é bastante caro, mas que é de facto apenas dedicado ao PHP. Obviamente que depois existe o Sublime, existe o Atom, o Brackets, há quem ainda programe com o Notepad++, o NetBeans também existe ainda, com muita gente a usá-lo, existe também o Eclipse, enfim, existe uma parafernália enorme de editores. Muitas pessoas também programam com o Vim, que é um editor de código que existe dentro dos servidores Linux, mas enfim, eu diria que a solução mais interessante neste momento é o Visual Studio Code, porque é provavelmente de uma forma quase esmagadora o editor de código mais usado pelos programadores da web e não só, e também porque é gratuito e está em constante desenvolvimento e é um excelente editor de código. Há um conceito também de IDE, ou um Integrated Development Environment, que é basicamente um editor de texto que não serve apenas para escrever texto. O caso do Visual Studio Code podemos considerar um editor de código. Mas, por exemplo, o NetBeans já é um IDE, tem ali mais funcionalidades, tem ali mais integrações. De qualquer das formas, não precisas de ter um Ferrari para conseguir programar com PHP. Visual Studio Code é mais que suficiente. Se tiveres dinheiro, podes ir ali para o PHP Storm, mas neste momento não te aconselho.
Tens que escolher um ambiente de desenvolvimento. Ele pode ser um ambiente local ou pode ser, em último caso, um servidor web real, no qual tu vais criando o teu código e vais carregando para lá para testar, para ver se está a funcionar. Ora, obviamente que, na minha opinião, deverás tentar encontrar uma solução de um servidor local para que ele te simule um servidor de internet. Neste caso, o meu preferido é o Laragon, mas existem opções também muito conhecidas, como é o caso do XAMPP, o AMP Server. Já agora, o AMP significa Windows com Apache, MySQL e PHP. E podes ter aqui o MAMP, que é para o caso do Mac. O Macintosh usa o MAMP, não existe o Laragon nem o XAMPP para o Mac. Podes, inclusive, ter conhecimentos suficientes de Docker e construir uma infraestrutura local de Docker a correr 2 containers, um, por exemplo, de PHP e outro com o MySQL, por exemplo. Em último caso, como eu disse, podes usar um servidor web real e fazer o teu desenvolvimento dessa forma, pese embora o facto que não te aconselho a fazer isso porque estás a trabalhar num ambiente praticamente de produção, em que qualquer pessoa que tenha acesso ao teu domínio tem acesso a ver tudo aquilo que estás a fazer. Depois há, obviamente, toda a sintaxe do PHP e, como é óbvio, eu não coloquei aqui todas as informações, mas tens que perceber que o PHP é uma linguagem baseada na linguagem C, com tudo o que isso significa. Tens que saber o que são variáveis, arrays, strings, o que são operadores de comparação, operadores matemáticos, etc., funções, os ciclos, o que é uma sessão, o que são os cookies, as superglobais, o get, o post, o server. Tens que saber o que é que são, o que é a linguagem programada e orientada a objetos, o POO, ou OOP, significa Programação Orientada a Objetos, ou Object Oriented Programming. Como trabalhar com datas e horas, como utilizar o PHP Data Objects, ou o PDO, para conexão com base de dados, e depois tecnologias mais avançadas dentro da linguagem do PHP, que é, como é o caso da encriptação de dados, segurança, CSRF, Cross-Site Referencing Forgery, podes ter também ali SQL Injection. Tudo isso é muito importante que tu domines. Obviamente que com conhecimentos mais básicos já vais conseguir fazer alguns projetos interessantes, mas se queres de facto abraçar uma profissão de Full Stack Web Developer, vais ter que dominar estes conceitos. É muito importante. Claro que não o vais conseguir fazer num curto espaço de tempo, há uma curva de aprendizagem longa, mas que com certeza com algum afinco tu vais conseguir lá chegar. Então aprender a sintaxe do PHP é obviamente básica para poderes avançar. Há depois uma componente muito importante que tu também não podes fugir. Tens que saber trabalhar muito bem com o Composer, que é um Dependency Manager, isto é um gestor de dependências dos teus projetos, saber o que é o Composer e como utilizar na linha de comando e visitar e saber o que é o Packagist. O Packagist é um website onde tu vais encontrar todo o tipo de dependências que podes descarregar e adicionar aos teus projetos para não teres que reinventar a roda. Isto é, vais lá conseguir encontrar muitos projetos já feitos por outras pessoas que contêm um conjunto de funcionalidades que tu podes acrescentar aos teus projetos para não teres que desenvolver, por exemplo, um sistema de envio de e-mails, um sistema de registro de logs, um sistema de abertura, leitura, gravação de ficheiros XLSX, enfim, tudo isso vais encontrar aqui no Composer, que é um gestor de dependências e que é uma tecnologia que obrigatoriamente tens que saber para ser um Full Stack Web Developer. Depois, não há PHP sem acesso à base de dados. Esquece isso, não faz sentido. Então vais ter que escolher, vais ter que aprender aqui algumas tecnologias, fundamentalmente divididas em duas grandes áreas, que são as bases de dados relacionais e as bases de dados não relacionais, que tradicionalmente nós chamamos de bases de dados de SQL e bases de dados de NoSQL. Ora, aqui tu tens o MySQL e o MariaDB, que são de longe os sistemas de gestão de base de dados mais escolhidos para as soluções de PHP, mas tens também o PostgreSQL, que é ainda um sistema de base de dados relacional, e depois tens outro tipo de bases de dados não relacionais. Neste caso estamos a falar de NoSQL, como é o caso do MongoDB, que eventualmente é mais conhecida, mas se estiveres a trabalhar num ambiente, numa empresa onde usam por exemplo, a solução de nuvem da Amazon, a Amazon Web Services, vais eventualmente trabalhar com DynamoDB, que é uma base de dados NoSQL também. Obviamente, mais uma vez, volto a dizer, é uma curva de aprendizagem que vais fazendo progressivamente, porque mesmo sabendo o básico do MySQL, que te permite fazer aquilo que tradicionalmente designamos por CRUD, Create, Read, Update e Delete, de registros numa base de dados,
vais ter depois acesso a um conjunto de tecnologias mais avançadas, nomeadamente para encriptação de dados, para execução de queries mais complexas no sentido de aproveitar ao máximo as capacidades de funcionamento de um sistema de gestão de bases de dados e trazer os registros da forma mais interessante para o teu lado. Mas este é um mundo que também não consegues fugir a ele. Depois há tecnologias várias nas quais tu deves apostar. Docker, ter os conhecimentos básicos de Docker para poderes perceber o que é um container, o que é Docker Hub, o que é executar um container, o que é estar dentro de um container, o que é estar fora de um container, eventualmente perceber um bocadinho de orquestração de containers com o Docker Compose e aí já numa circunstância muito mais difícil, o Kubernetes, que é uma orquestração de orquestradores de Docker. Enfim, se souberes o básico do Docker, vais certamente estar apetrechado para poder trabalhar dentro de uma empresa que normalmente vai ter assim um sistema de containers, ao invés de trabalhar simplesmente com servidores que têm apenas um servidor, sem a parte de um container ou de um Docker a funcionar. Bom, e para isso, obviamente, se vais trabalhar em servidores, vais ter que ter conhecimentos, pelo menos básicos, da utilização de um terminal. Não há hipótese, tens que perceber como usar um terminal de Linux e os seus comandos principais, como fazer listas, como criar pastas, como alterar permissões de escrita e leitura, etc., de pastas e ficheiros, como fazer, por exemplo, a utilização do Git. O Git, que é um sistema que funciona quase de forma exclusiva, vamos considerar dessa maneira, num terminal, tu tens que saber utilizar o Git com as suas funcionalidades mais básicas. Depois, obviamente, se existirem necessidades de efetuar operações mais complexas, tradicionalmente isso fica ao cargo de um DevOps, mas é também uma linha de aprendizagem. Vais, com certeza, muito rapidamente a perceber como trabalhar com o Git no básico. Tens que perceber também que com o PHP vem anexado a ele a realidade da construção de REST APIs. Atualmente nós vivemos num mundo em que uma boa parte das aplicações já não comunica de forma direta com as bases de dados. São consumidoras de APIs, ou Application Programming Interfaces. E então são sistemas que permitem fazer com que as aplicações comuniquem entre si usando uma mesma linguagem que tradicionalmente é o JSON, o JavaScript Object Notation. É importante que tu percebas estes conceitos, não é obrigatório que saibas dominá-los logo desde o início, nomeadamente as questões de autenticação de uma API com JWT, com HTTP Basic Authentication, com API Keys, etc. É importante perceberes também que com o PHP há muito consumo de APIs. Tens que saber ou tens que perceber o básico para conseguir, por exemplo, consumir uma API do Google Maps, uma API do Facebook desta vida, do Google Drive, etc. Mas, como te disse, é uma curva de aprendizagem e vais desenvolver tudo isso com conhecimentos e experiência nessa matéria, mesmo durante o teu percurso profissional. Finalmente, obviamente que não vais estar a desenvolver na esmagadora maioria dos casos aplicações em PHP sem recorrer a uma framework. E há aquela que é a mais conhecida e mais conceituada, que é o Laravel. Há depois uma mais slim, mais pequena, que é o CodeIgniter, e o CodeIgniter é uma excelente solução, é um projeto que continua vivo, ao contrário de muitos que já o davam como morto. É um projeto que permite muito facilmente construir aplicações de média e larga escala. Obviamente que o Laravel oferece um conjunto de outras funcionalidades e tem um ecossistema maior, uma comunidade maior, mas se fores pelo CodeIgniter vais conseguir chegar lá. Depois existe o Symfony, que é mais específico para determinado tipo de aplicações, e tens outras soluções para além destas, o Cake PHP, o Slim PHP, muito utilizado para a construção de APIs. Tens aqui a Wii Framework e tens uma série de outras também. Bom, é importante que também percebas que o PHP está intimamente relacionado com o WordPress, porque o WordPress foi criado e continua a ser mantido com PHP. Então, se tu perceberes o WordPress numa ótica de configuração, instalação, etc., podes ganhar muito dinheiro com isso, porque podes ter um servidor, sem grandes conhecimentos de programação, tu podes criar websites baseados numa tecnologia de PHP, hospedados numa hospedagem Linux e com facilidade em criar sites de forma rápida. Numa fase mais avançada, tu podes tirar partido do WordPress para perceber como criar plugins e aí poderás entrar num mercado também extraordinariamente interessante, onde vendem-se literalmente centenas de plugins
para que o PHP fique com funcionalidades que não tem de forma nativa. E depois tens ali, eu coloquei aqui 2 exemplos de 2 plataformas para desenvolvimento de comércio eletrónico, o caso do OpenCart ou o Magento. Dentro do WordPress também tens o OS Commerce, e, portanto, tens muitas soluções para trabalhar nessa área, todas elas baseadas no PHP. E finalmente, para que sejas um bom full stack web developer, tens que ter conhecimentos de cloud. Cloud, estamos a falar fundamentalmente de AWS ou Azure, ou então Google Cloud, ou da nuvem da Oracle, etc. Não é obrigatório que tenhas conhecimentos suficientes para perceber como configurar um EC3, ou o que é que significa um S3, ou como configurar um servidor XPTO e trabalhar com máquinas virtuais num ambiente de cloud. Não, não é necessário. Tradicionalmente isso é uma tarefa destinada aos DevOps. No entanto, se tiveres conhecimentos básicos sobre estas infraestruturas, tu vais conseguir ter o ciclo completo, porque uma boa parte das empresas atualmente trabalha com as suas infraestruturas de servidores baseadas na nuvem. E, nessa circunstância, se tu tiveres competências para fazer o deploy em produção na nuvem, então vais ter o caminho completo. Consegues fazer aquilo que será o desejo de qualquer empresa, que é ter um programador full stack que consegue conceber a ideia inicial, fazer um briefing sobre um determinado projeto, conversar com o cliente e perceber quais são as suas dores, conseguir criar mock-ups de um determinado projeto, passar informações para um web designer que vai desenhar os layouts, conseguir conceber esses layouts de forma responsiva, partindo da proposta criativa aprovada pelo cliente, e depois daí para a frente desenvolver toda a plataforma, criar APIs, desenvolver conexões com bases de dados e tudo o resto, até chegar ao momento do deploy, passar para a produção, trabalhar com diferentes ambientes, etc. Bom, este foi o traço geral do percurso que, na minha opinião, é o percurso para atingir o patamar do full stack web developer pleno. Okay? Claro que houve aqui um conjunto de tecnologias sobre as quais eu não falei, mas isto significa também que, como podes observar, o PHP não está morto. É uma tecnologia na qual tu podes apostar com enorme segurança, porque existe muito mercado para o desenvolvimento das aplicações. Nunca te esqueças de um pormenor. O cliente raramente quer saber qual é a tecnologia que tu vais usar. Ele quer um produto que funcione, que seja seguro, que seja capaz de fazer um retorno de investimento suficiente para aquilo que ele gastou para tu poderes conceber a tecnologia. E com isto dizer, obviamente, que poderás consultar na descrição deste vídeo links para o curso que eu tenho disponível de desenvolvimento web compacto e completo que está disponível na Udemy, eventualmente com preços acessíveis quando a plataforma está a fazer promoções ou quando eu estou a disponibilizar cupons de desconto, e podes obviamente ir por esse caminho. Esse curso está preparadíssimo para te apetrechar com a esmagadora maioria dos conhecimentos que eu aqui referi, para que te possas transformar num profissional de sucesso.